Quer ter o controle total na gestão da sua clínica? Então você precisa conhecer o Blue Dental. Prepare-se para descobrir como essa plataforma vai transformar a maneira de como você administra a sua clínica. Gostou? Então acesse bluedental.com.br e aproveite todas as ferramentas gratuitas que esse sistema oferece, sem carência, sem prazo e totalmente gratuito. Publicitária e especialista em semiótica da marca pela USP. Mestre em Ciência do Envelhecimento pela USJT. Atualização em Inovação e Gestão do Atendimento no Disney Institute, na Califórnia. Pós-graduanda em Marketing de Luxo, em Milão. Mentora do programa Inovativa Brasil. Comendadora pela Associação Brasileira de Liderança. Sócia da A Consultora e Dicas para Clínicas. Fundadora e coordenadora do MBA em Gestão e Marketing para Clínicas, em parceria com a UniAlphaville. Professora e palestrante de Gestão e Marketing. Com vocês, Gleice Oliveira. Sejam bem-vindos. Imagino que vocês já tenham ouvido muito sobre gestão e marketing na internet, no Instagram. Acho que é um assunto bem alta, né? Que até persegue a gente, mesmo que você não queira, ele tá lá, tipo, tocando, chamando. E acho que a grande pergunta que fica é como é que eu consigo colocar tudo isso em prática? Como é que eu consigo tempo? Porque antes a gente nem sabia, tipo, nem sabia o que eu tinha que fazer. Agora todo mundo já sabe que precisa, que a importância de entender o seu preço, de ter uma equipe, a importância de usar a rede social, a importância de ter um uniforme, de melhorar a estrutura física, de ter um material mais adequado, da venda. Nada mais disso é obscuro, é segredo, né? Mas acho que a grande pergunta que fica é, e como é que eu ponho em prática? Além de fazer tudo que eu tenho que fazer, por onde é que eu começo? O que realmente funciona? Sabe, vale a pena eu investir meu tempo, minha energia nisso? Será que é modinha? Será que passa? Será que nas outras clínicas funcionam e só na minha que não? O que realmente eu preciso fazer e como fazer isso? Então, quando a gente fala da Clínica UAU, que é a palestra que eu trouxe aqui para vocês hoje, ou do modelo Disney de encantamento ao cliente, o que isso tem a ver com clínica? O que isso vai facilitar a minha vida? Será que isso só vai me dar mais trabalho, mais coisa para eu fazer, mais coisa para minha cabeça ficar fritando à noite? Então, quando a gente fala de clínica UAU, de modelo Disney, a gente está falando de fazer com que o seu paciente e a sua equipe façam esse trabalho com você. A gente está falando de uma metodologia que faz com que eles postem, eles te divulguem, eles captem mais pessoas, tanto o seu paciente quanto a sua equipe, que eles sejam mais fiéis, que eles indiquem mais, que eles gastem mais caro, que eles fechem mais. Conclusão, sai um monte de peso de cima da gente. Ok? Então vamos entender o que é essa metodologia, como é que surgiu essa coisa, o que isso pode ajudar a gente. Quando a gente fala em Disney, todo mundo lembra do Walt Disney, não tem como, né? O fundador disso tudo. Quando a gente pensa em Walt Disney, ele era um técnico. Ele passou pelos mesmos problemas que um dentista passa. Por quê? Porque ele desenhava e ele animava, e ele vendia, e ele entregava, e ele cobrava. E se ele vendia, ele tinha que produzir de novo. Nunca aconteceu de vocês não venderem, porque você pensa assim, mas depois eu vou ter que fazer isso? Minha agenda já está cheia, não sei onde é que eu vou botar essa pessoa. Gosto muito de fazer esse procedimento e a gente acaba não vendendo. Com ele também acontecia isso. Chega um momento que a gente vende bem um mês e produz no outro. Vende bem um mês e produz no outro. Porque a gente não consegue, ou a gente vende ou a gente produz. Então a gente não consegue estabilizar e a gente não consegue fazer aquele boom
Então, um mês que você vende um tratamento mais caro, nossa, delícia de caixa. No outro mês vem o custo do protético, o custo do laboratório, toda aquela felicidade nossa desaba no mês seguinte, né? E com ele acontecia a mesma coisa. E aí, o que ele pensou? Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar de cima de mim tudo que eu tenho administrativo. Então, por que eu vou gastar meu tempo pagando uma conta? Entrando no banco, digitando código de barra, né? Por que eu vou gastar meu tempo emitindo uma nota fiscal, fazendo recibo? Por que eu vou gastar meu tempo respondendo mensagem de WhatsApp, cuidando da agenda do consultório? Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar todo o possível do administrativo, do atendimento de cima da gente. Mas a gente tem uma cola, né? Porque a gente tira e parece que o negócio volta. E a hora que você vê, sábado à noite, você está gravando vídeo, você está vendo financeiro, está pensando em estratégia. Então, mesmo colocando mais gente, parece que a gente não consegue tirar aquela montanha de coisa de cima. E mesmo você fazendo isso, chega uma hora que a sua agenda acaba e a gente tem que ter mais profissionais. Não tem como. Mas como é que eu vou ter mais profissionais se o meu paciente está acostumado comigo? Se ele é indicado para mim? Se eu passo ele para o colega e ele fala, não, se não for para atender com você, então não venho. Então eu faço com o outro. Aí quando você insiste muito, ele vai e volta, não gostei. Aí você vai e pega o paciente de novo. Né? Então como é que eu vou conseguir crescer se eu não consigo formar equipe? Ou se eu formo equipe, eu não consigo passar as coisas para a equipe? Vai e volta. E a hora que eu vejo, eu estou fazendo tudo de novo. E o Walt Disney tomou a decisão de não contratar um outro técnico, mas vários. Então, ele pensou, se eu contrato um outro, ele vai aprender o modelo inteiro de negócio e ele vai montar alguma coisa para ele. Então, ele pegou um para colorir, um para desenhar, um para animar. Ele pegou vários outros técnicos e dividiu o trabalho entre eles. Tudo parece muito interessante, porque ele começou a vender muito mais, começou a faturar muito mais, lançou o primeiro A Branca de Neve, que fez um sucesso enorme lá no cinema, mas aí, quanto mais ele vendia, quanto mais eles produziam, quanto mais pedido ele tinha, menos dinheiro sobrava no final do mês. E isso foi tão desregulado que ele quebrou. A hora que ele foi ver, ele já tinha emendado financiamento pessoal, ele já tinha colocado tudo junto no mesmo bolo e ele estava devendo uma quantia que ele não conseguia mais pagar. Aí ele fez uma coisa que eu escuto muitas pessoas falarem, não fazerem, mas eu escuto falar. Eu tenho vontade de voltar a ser pequenininho, ficar só eu no meu consultório, que eu acho que eu vou ganhar mais. Ou eu vou pegar minha malinha e prestar serviço para os outros, que eu ganho mais do que ficando aqui no meu consultório. Ele fez isso. Ele pegou a malinha dele e foi prestar serviço para os outros. Tá? E começou a prestar serviço para os outros. Mas como todo bom prestador de serviço, vai ficando caro. Quando você tem um doutor muito bom, ele vai ficando caro. E aí, o estúdio que tinha contratado ele resolveu pegar estagiários e mandar embora. Aí ele tinha que recomeçar. Ele falou, já vi que prestar serviço não dá, vou recomeçar, mas não dá para eu ter o mesmo erro que eu tive no começo. Então ele resolveu ter um sócio. Eu cuido da parte técnica e o meu sócio cuida da parte administrativa. Já vi muita clínica de odonto fazer isso. Do nada traz uma pessoa e dá uma parte, como se aquilo não tivesse custado sua vida. Vai lá e dá uma parte lá da sociedade e a pessoa começa a atuar porque você não entende do administrativo, porque você não quer, aquilo te toma muito tempo, você quer ficar só no técnico. E começaram a montar uma nova estrutura, atender, lançou o Mickey, crescendo, até um dia que o sócio some. E junto com o sócio, o dinheiro. E ele aprendeu mais uma lição que tem tudo a ver com a gente. Não delargar. Que a gente passa as coisas e depois descobre que faz 3 meses que não emite uma nota fiscal.
tá? Passa as coisas e descobre que ninguém faz reativação, sei lá eu há quantos meses, que tem paciente perdido que não voltou a fazer tratamento, que tem não sei quantos de orçamento não fechado. Isso é de largar. Você não precisa fazer, você tem que estar de olho. Tá? Então, ele quebrou a cabeça 3 vezes antes de ele construir o modelo de negócio dele que tivesse sucesso. Tá? E ele criou uma metodologia tão incrível, tão boa, que ela pode ser aplicada em qualquer coisa. A Disney tem tudo, a Disney tem produto, tem pasta de dente, tem cruzeiro, tem hotel, tem filme, tem parque. Ela tem tudo, ela está imersa a tudo. Qualquer lugar que você olha tem um Mickey por aí. Porque a metodologia dele é muito boa. É uma metodologia que permite que você, o pensador, o centro da coisa, não precisa estar lá o tempo todo. Não precisa ser um executor único. Porque você pode crescer. Tá? Hoje eu moro em Milão, na Itália, há 3 anos. Eu moro lá. Eu tenho 3 empresas no Brasil. Tenho uma pancada de funcionários. E eu administro tudo de lá. Eu venho para o Brasil 3 vezes ao ano. Tá? Então, sim, é possível. Ah, mas o que você faz é diferente. Tá, contrata uma palestra com a Grace e vai e manda outra pessoa no meu lugar. Contrata uma consultoria comigo e manda outra pessoa no meu lugar. Não é diferente, nós somos técnicos. Nós somos técnicos. O que a gente precisa aprender a fazer é criar cultura. Na minha empresa todos dizem, nós somos Gleice. Qualquer um que atenda um celular é Gleice. Tá? Tanto que ninguém sabe com quem está falando. A gente entra na sala do Zoom, todas as janelas chamam Gleice. Todas as janelas. Tá? É a cultura. É essa cultura. Então, a cultura da Disney, ela vem para ensinar o seu consultório a funcionar com ou sem você. Não quer dizer que amanhã vocês têm que tudo sair do consultório, que tem que sair do mocho, que tem que mudar de país. Não é isso. Mas se um dia você decidir fechar a sua agenda de sexta-feira à tarde, que o consultório não deixa de faturar por causa disso. Se você resolver tirar férias, que você consiga ir sem ter que ficar grudada no seu telefone respondendo mensagem o dia inteiro. Que você não chegue e descubra que não foi faturado nada. Tá? Que além do que você gastou em dólar ou euro, ainda tem tudo que você tem que pagar aqui. Ok? Então, a gente não tem um modelo que diga, olha, você tem que faturar tanto, você tem que trabalhar tantas vezes na semana, você tem só que administrar. Não, não tem. Porque a ideia é que seu consultório é seu castelo encantado. É o lugar que você criou para ser o melhor lugar do mundo para você. Ele tem que ter a sua cara, o seu jeito, o seu objetivo. Mas ele não pode sugar a sua vida. Né? Ele tem que ser um lugar que te dá o seu objetivo, que te dá o seu sucesso. Não só sucesso financeiro, sucesso como pessoa. É ter o consultório que te permite criar seus filhos, viajar, ter todas as conquistas que você tem. Né? Eu sei que todo mundo fala que tempo é dinheiro. Para mim, tempo é vida. E isso a gente não paga. Não tem como. É vida. Então a gente tem que saber como usar o nosso tempo. Quanto de tempo eu quero para cada coisa. Pode ser que hoje eu não consiga mudar já para amanhã, mas já vai melhorar para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Só que eu tenho que saber o que eu quero. Aonde eu quero chegar. Ok? Então vamos entender como é que funciona esse modelo. Primeira coisa que a gente precisa entender é a cultura. Como é que funciona a cultura? Como é que funciona a cabeça do Walt Disney? O que ele ensinou? O que é essa cultura? Cultura é aquilo, gente, que você estando ou não na sua clínica, permanece. Ok? O Walt Disney morreu antes de abrir a maior Disney lá em Orlando. Ele nunca pôs o pé lá. E ela funciona como se ele sempre tivesse existido, como as outras que vieram depois, tá? Então pensa, quando você chega na sua clínica, olha na agenda e fala assim, ai não, esse paciente hoje, o que eu estou passando de cultura para minha clínica? Que o paciente é
chato. Como é que a gente faz com o paciente chato? A gente é mais sério, a gente é mais frio, a gente se distancia, a gente não mima, é chato. Quando eu saio da sala e falo assim, mas caramba, o que vocês fizeram com a minha agenda? Não deu tempo de eu ir no banheiro hoje. O que eu estou ensinando? Reduz, menos, vamos mais devagar. Quando eu ligo e falo assim, desmarca minha agenda porque hoje eu tenho um compromisso e não vou. O que eu estou ensinando? A importância que eu dou para o meu paciente, a importância que eu dou para um compromisso. Ah, mas eu sou dono. Ok, você é dono, só que você é prestador de serviço. Se você tem uma agenda, você é prestador de serviço na sua clínica. Então, como dono, no horário que você não está atendendo, você faz o que você quiser. Como prestador de serviço, o horário que você abriu sua agenda, você tem que respeitar. Porque senão você vai criar uma cultura de que não existe compromisso. Que aquele compromisso pode ser desfeito a qualquer momento. Ok? Então isso é cultura. Quais são os 2 pontos principais da cultura Disney? O primeiro ponto é o seguinte. Quando alguém compra um tratamento com vocês, então vocês venderam lá a ortodontia em pacote, tá? Então venderam lá a ortodontia de 5.000, 6.000, ok? Esse paciente que comprou o pacote ortodôntico, se ele falar assim, ai doutora, tá caro, não vou conseguir pagar isso, eu preciso de um desconto. Vocês conseguem falar assim pra ele, olha, se você vier na clínica e não usar o meu banheiro nenhuma vez, eu te dou desconto? Se eu puder não te agendar, eu te ligo quando faltar alguém, você vem correndo nesse horário que sobrou, eu consigo te dar um desconto. A gente consegue falar isso? Não. Isso quer dizer o quê? Que nesse valor dos 5, 6 mil, está incluso atender no horário, está incluso o banheiro limpo, está incluso a recepcionista, está incluso o equipo, está incluso o resultado do tratamento, muito importante. Isso tudo está incluso nesse preço que a gente cobrou. Então, quando a gente chega no final do tratamento, se ele foi bem atendido, certo? Se deu resultado, se não atrasou, se estava limpo, ele vai chegar no final do tratamento satisfeito, certo? Eu paguei os 5, 6 mil e eu tive tudo que está incluso. Eu saio satisfeito. A Disney vem e diz o seguinte, cliente satisfeito não é cliente fiel. Mas como assim? Eu fiz tudo, eu entreguei tudo, não faltou nada, deu resultado, tá lindo o dente dele, a mastigação, a altura, tá lindo. Até a linha média tá perfeita. Ok, mas ele pagou por isso. Não foi? Ou a gente falou pra ele assim, vou dar um descontinho porque sua linha média não vai ficar tão boa. Não, ele pagou e ficou perfeito. Perfeito dentro do possível, né? Ficou o que a gente prometeu. Ok? Ok. A gente vai num salão, gosta do cabelo, gosta da unha e daqui 2 meses tá indo em outro. A gente vai no pet shop, adora a menina que dá banho no cachorro e daqui 3 meses tá indo em outro. Por que que a gente faz isso? Nós somos pessoas más? Atendimento, o que mais? A menina que dá banho no cachorro é ótima, mas nunca tem o horário que eu quero. O salão é muito legal, mas abriu outro aqui, lindo, preciso testar. Entenderam? Então a gente muda porque a gente é curioso, porque a gente se incomoda com pequenas coisas, porque a gente quer sempre o melhor, porque a gente quer testar, porque um dia a gente está sem dinheiro e quer uma coisa mais barata, por oportunidade. Venda em shopping, é isso. Por que todas as clínicas estão indo para shopping? Venda de oportunidade. Tô passando aqui, não tenho nada para fazer, deixa eu entrar ali e ver se tem alguma coisa para fazer no meu dente. Deixa eu entrar aqui para ver como é que é o aparelho. A pessoa não ia marcar nunca numa clínica. Ela tá passando ali, botox, gente. Tá passando, não tenho nada para fazer, tenho que esperar alguém, vou entrar aqui, levar umas agulhadas no teste, tá tudo certo. E pronto, venda de oportunidade, tá? A gente muda. Então,
O nosso cliente não se fideliza porque a gente fez um bom trabalho. O nosso cliente se fideliza quando a gente supera as expectativas. Então eu tenho que entregar tudo o que eu prometi e ir além. Aí a gente volta lá no começo da palestra. Mais uma coisa para eu fazer? Não! Quem vai fazer isso? É todo mundo. É você, é o outro doutor que atende, é a sua equipe, é todo mundo vivendo a cultura de encantamento. Para que o cliente fale, uau! O cliente, ele tem que sair da sua clínica e quando alguém falar assim, ai, porque abriu uma clínica do Dr. X aqui, ou quando ele passar no shopping e ver outra, ele falar assim, nunca que eu troco, mas nunca. Esse é o cliente fiel. Se você manda mensagem de retorno para ele, se a sua recepcionista manda mensagem de retorno e ele responde, depois eu volto, ou manda lá uma florzinha, né? Ou não responde nada, a gente pensa, mas caramba, fiz tudo direito. Né? Quantas vezes você encaixou essa criatura? Atendeu lá, e agora ele nem responde. Ou seja, saiu satisfeito, mas não saiu encantado. A ponto de responder e falar assim, nossa, que bom que a doutora lembrou de mim, fala para ela que daqui 2 meses eu volto. Isso é cliente encantado. Eu posso até não voltar agora, mas eu respondo. Um cliente que me ignora, encantado, não dá. Entenderam? Então esse é o primeiro ponto da cultura. Se eu tenho cliente encantado, ele retorna. Se eu tenho cliente encantado, ele posta sobre mim. Ele indica. Ele pergunta se você não quer fazer uma parceria no lugar que ele trabalha, na empresa que ele tem. Ele te chama para participar de evento. Ele abre portas. Um cliente encantado não discute preço, não pede desconto. O máximo que ele faz é perguntar, você parcela um pouquinho mais? Eu quero fazer, mas eu preciso de um pouquinho mais de parcela para conseguir pagar isso. Tá? Um cliente encantado não desmarca, não falta, porque é gostoso ir até o seu consultório. Ele sempre se surpreende. É uma experiência única ir até o seu consultório. Então, olha só, você diminui faltas, desmarcações, aumenta a indicação, vende mais caro, só porque a gente encantou. Você não tem que fazer 3 vídeos por dia, postar não sei quantos stories, porque ele vai fazer. Vocês passaram aqui no Cantinho Rosa, da Morelli, Instagramado? Tiraram foto? Vocês vão postar? Não. É isso, vocês estão voltando divulgando ela. Seu cliente tem que fazer a mesma coisa por você. Tá? Ninguém vai abrir a boca e falar, esse último bracket aqui, ó, pus mini implante. Quem vai falar isso? Ele vai postar a florzinha que você colocou no balcão, a touca que a auxiliar estava usando, o presentinho que ele ganhou, a surpresa que teve, é isso que ele vai postar. Então, quanto eu quero que meu cliente poste? Quando você quiser surpreender ele. Vai ser toda consulta? Vai ser a cada 3 meses, a cada 6 meses? Aí vai de você. Mas você faz e tem um resultado imediato. Você acha que funciona mais um store, um reels de você falando a ortodontia ou um cliente lá postando que ele ganhou um negócio, quanto você é maravilhoso, como é muito legal aí na sua clínica? Não precisa nem funcionar, você não gasta mais dinheiro com tráfego. Então, esse é o primeiro ponto da cultura. O segundo ponto da cultura. Eu tenho que cuidar de quem cuida do meu cliente. Ok? Então não dá para eu chegar no encantamento se o meu cliente chega no consultório e não tem um sorrisão. Né? Chega no consultório, tá todo mundo correndo, descabelado, não tira o olho lá do WhatsApp Web, não consegue levantar a cabeça. Perguntem para as recepcionistas de vocês, o susto que dá quando você levanta a cabeça, a pessoa está sentada e você fala, que hora chegou? Em que momento essa pessoa apareceu ali? Né? Quem é? É acompanhante ou é paciente? Tá? Porque a gente não olha mais, a gente não consegue. A gente está grudado na tela, a gente não consegue ver quem chegou, a gente não controla o tempo, a gente não sorri. É tudo corrido.
Então, eu preciso cuidar de quem vai cuidar do meu cliente. Quando eu estava fazendo a especialização lá no Instituto Disney, eles levaram o CEO do parque para a gente conversar, podia fazer pergunta e tal, e eu perguntei para ele qual que era a coisa mais importante que ele fazia. E a resposta dele foi incrível. Tá? Eu imaginei 1 milhão de coisas, mas essa que ele me respondeu não. Ele respondeu assim: todos os dias eles têm 2 turnos. Então, quando eu chego e na mudança de turno, eu passo em todos os postos. Eu dou a volta no parque, parando em cada brinquedo. Eu chego para a pessoa e falo assim: você está preparado para atender meu bem mais especial? E a pessoa fala, se ela quiser continuar empregada, sim, né? Aí eu falei para ele: lá no Brasil, eu era a única estrangeira na sala, lá no Brasil, quando você estivesse chegando, a gente ia fazer assim. Não ia dar tempo de você perguntar. Ele falou: não importa. Quando eu pergunto, eu reforço a mensagem na cabeça da pessoa. Quando eu pergunto, eu já vi se ela está devidamente uniformizada. Como tá, ele falou como está a energia dela. Se está sorridente, se está feliz, se está para cima ou se está se arrastando. Ele falou: olha, eu tenho que negociar com um monte de gente, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas isso que eu faço é de mais importante. Então é isso. Às vezes a gente chega no consultório e já chega estressando o povo. Já chega falando 10 coisas ao mesmo tempo, cobrando. Essa pessoa vai atender o seu cliente. Como é que ela tem que estar? Entender? Então a gente tem que saber o momento de falar as coisas, o momento de pedir, como pedir, porque o bico vai ficar lá e o dia inteiro quem vai sofrer é o seu paciente. Tá? Então esses são os 2 pontos. Anotaram aí? Anotaram o quê? Quais são os 2 pontos? Ela me anotou. Hã? Cliente encantado? Cuidar de quem cuida do seu cliente. Aproveita a cola que ela anotou e vocês anotem aí. Então vamos lá. Bom, já sei os 2 pontos mais importantes. Então, como é que eu vou começar a implantar isso? Eu e toda a minha equipe, qualquer pessoa que for trabalhar comigo, tem que entender que o nosso bem mais precioso é o quê? Vocês trabalham com essa energia no consultório de vocês? Com essa vontade? Quem é o bem mais precioso? Paciente. Nosso paciente é o nosso bem mais precioso. Ok? Então, se a recepcionista está papeando lá na recepção, o que eu penso? Que bom, ela está fidelizando o meu cliente. E não, ela fala pelos cotovelos, não está prestando atenção. Que bom, ela está fidelizando o meu paciente. O que você precisa é ajustar a conversa, porque ela não está contando do gato, do cachorro, não. Ela tem que estar ouvindo, ok? Mas ela conversar com o paciente é muito bom, certo? Eu vou pegar o meu bem mais precioso e eu vou colocar na mão de várias pessoas, não é só a recepcionista. É auxiliar, é a pessoa que faz a limpeza para você, são os outros doutores, é todo mundo, até um protético. Eu vou colocar meu bem mais precioso na mão dessa pessoa. Quantos pacientes mudam de clínica porque o trabalho do protético não chegou? Porque o trabalho do protético não foi bom? Ok? Então, é o meu bem mais precioso. Tá? Lembra que eu falei no começo? Ele não aceita passar com outra pessoa. Por que ele não aceita? Porque quando ele vem com você, você tem uma característica. Ok? Ele vem porque você explica muito bem, porque é delicada, porque usa muita tecnologia, porque resolve rápido, porque parcela. Tem um motivo dele vir com você. É esse motivo que ele conta para os outros. É assim que ele indica. E esse é seu diferencial. Quando você passa ele para outro doutor, eu não posso perder esse motivo. Então você faz tudo com muita calma. Aí você coloca um outro doutor que faz tudo rápido. Você conversa bastante, coloca um outro doutor que é super objetivo e não conversa. Vai ser muito difícil ele aceitar. Então, essa sua linha, isso que ele enxerga em você, precisa ter no outro doutor. Mas não é só isso. O outro doutor tem que carregar a cultura da clínica. Como é que recebe o paciente? Como é que puxa assunto?
Como é que a gente explica? Ele tem que carregar a cultura. Então, eu sei que muitas vezes vocês não querem se intrometer, né, na especialidade do outro doutor, às vezes você nem entende da outra especialidade, mas eu não estou falando do atendimento técnico, eu estou falando de como é o atendimento ao seu cliente. Tá? Coisas básicas de abrir ali o pacotinho na frente, o pacote instrumental na frente do paciente, de explicar o que vai ser feito, de perguntar se tem dúvida, básico. Mas eu tenho que ensinar isso para o meu colega? Claro! A sua cultura é só sua. É o seu jeito de atender. Não acha que ele vai ter o seu jeito em outro lugar. É o seu jeito. Ok? Então eu já entendi que ele é meu bem mais precioso e que obrigatoriamente ele precisa falar uau. Tá? Mas em que momento ele tem que falar uau? Obrigatoriamente na primeira consulta, porque a gente pode não ter chance de ter a segunda. Obrigatoriamente na última consulta, porque a nossa chance de fidelizar, aumentar a indicação, vender uma finalização, algo mais a ele. Então, primeira e última é obrigatória. No meio, ele vem mais 6 vezes no meu consultório, vou fazer mais 2 vezes. Ele vem todo mês, vou fazer a cada 3 meses. Aí depende de quando você quer que ele tire foto, indique que esteja estimulado. Aí é problema seu, tá? Mas obrigatoriamente é a primeira e a última consulta. Então como é que funciona esse UAU? Mais trabalho para mim? Não. Vou dar um exemplo de uma clínica que eu atendo, que é bem legal, por quê? Porque eu tenho alunos e parece consultorias, desde clínicas populares, que vendem volume, até clínicas top, de luxo. Tá? A metodologia é a mesma, a diferença é o que você entrega. Então eu vou dar um exemplo, essa clínica, ela é dentro de uma comunidade carente de São Paulo, vulgo favela, ok? Então, é um lugar que a gente pensa, mensalidade de quanto? R$50, R$60. Essa é a faixa lá, tá? Tem até por 29 lá. Mas eles vendem a 85, então assim, eles são mais caros. Como é que a gente imagina uma clínica dentro da favela? Vou falar favela que é mais curto que comunidade carente, tá, gente? Como é que a gente imagina? Simples, tá? É bonita, tem 2 andares. No andar de cima tem puffs, tem um videogame, uma TV enorme, em cima é só ortodontia, tá? Então assim, a ortodontia deles é hiper colorida, videogame, TV grande, tem um frigobar com umas aguinhas coloridas, que vem nas garrafinhas coloridas, é isso, tá? Não tem nada caro. Sabe aquelas champanheiras bonitas, assim, que tem um pedestal? Eles têm na entrada, tá? E aí eles colocam gelo, só que dentro eles colocam aqueles gelinhos, assim, de chupar. Chama gelinho, né? Cada cidade tem um nome, né? Então, aquele sacolé, isso. Mas a champanheira, com aquilo tudo colorido dentro, é lindo! Todo mundo tira foto, todo mundo indica, trouxe meu amigo para tomar o sacolé também. Não precisa de lead. Você tem gente que traz na sua porta, ó, um sacolé mais barato que o seu lead, um sacolé. Entender? Então, ele treinando lá a equipe deles, a gente vai criar o UAU. Porque o UAU tem que ser criado para a sua equipe. É para a sua equipe fazer, não é para você. Tá? E o que eles combinaram então? Como é que a recepção ia encantar? Primeira coisa, aquela champanheira tá lá todo dia. Tá? Mas quando chega o inverno, eles colocam caixinha de água de coco, caixinha de adês, eles vão mudando, tá? Então a primeira coisa é a champanheira, ó. Aí a segunda coisa, o paciente chega na clínica, então ele já tem aquele impacto. Clínica bonita, uma champanheira, aquele negocinho ali. Aí vai lá, faz o cadastro, a recepcionista entrega pra ele uma sacolinha. Gente, sacolinha de papel, assim, com adesivo da clínica. Tá? Dentro da verba ali que ela tem disponível. Uma sacolinha de papel com adesivo, um folderzinho da clínica, tá? E um kitzinho de escovação. Daquele mini pasta, aquele estojinho PVC cristal, sabe? O mais básico possível, ganhado da Colgate, tudo certo. Tá lá dentro da sacolinha.
Quando a recepcionista entrega a sacolinha, ela fala assim, olha, ela pega o folder, fala assim, olha, aqui tem uma foto da nossa esterilização. A gente tem isso, isso, isso. Ela explica o equipamento e o processo de esterilização. Nunca nenhum deles, talvez nem na sua clínica, ouviram falar ou sabem como funciona o processo. Ok? Aí ela fala, olha, esse aqui é o nosso centro cirúrgico. Sabe a sala que você faz implante? É igual lá. Então, esse aqui é o nosso centro cirúrgico. É aqui que a gente faz implante, cirurgia, não sei lá. Esse andar aqui é o nosso andar de ortodontia, de colocar aparelho. Nós já temos mais de X casos feitos, X um folheto. Ela explica, que é o que a gente chama lá de, como é que eles chamam? De tour. É um tour virtual. É isso aqui, é um folheto, não é nem com o iPad, tá? Aí ela explica lá, o folhetinho dela, fala, olha, tem um presentinho aí, se você quiser tomar o sacolé, depois escovar o dente, ou se você já veio com o dente escovado, leva para casa, é isso. Quando a pessoa entra na clínica, viu lá a champanheira, recebeu o presentinho, falou da esterilização, o que passa na cabeça dela? Vocês vão tomar café da manhã? Misericórdia. Diferente dos outros lugares que eu já fui, né? Deve ser bom o tratamento aqui. O tratamento deve ser diferente dos lugares que eu já fui. Aqui vai funcionar, aqui eu não preciso ter medo. Mas também começa a bater do outro lado. Aqui começa a dizer, deve ser caro. Isso, deve ser caro. Eu sei que vocês não são público-alvo, não podem responder isso, gente. Né? Deve ser caro. Ok. Resolvi o problema ali com a recepção. Elas que criaram a ideia do sacolé. A champanheira fui eu, o sacolé foram elas. Sabe? Então, vamos dar sacolé? Pensando já na caixa de isopor, falei, vamos, mas vamos colocar num lugar bonitinho. Vamos aproveitar a sua ideia. Então, a ideia foi delas, elas adoram fazer. Tá? Aí, entra na sala do avaliador, lá eles trabalham com o avaliador. Vamos criar o laudo avaliador. E o avaliador resolveu que ele ia usar a câmera intraoral para gerar o laudo dele. Tá? Então, o paciente já passou por aquela experiência, entrou dentro da sala do avaliador, liga aquela câmera, o avaliador reduz um pouquinho a luz da sala, para dar mais tchan, né? E aí ele começa a mostrar, tira algumas fotos e tal. A pessoa pensa, putz, eu nunca tinha visto meu dente, eu nunca tinha visto uma cárie desse tamanho, eu nunca tinha visto que era uma gengivite, começa a dar aquela coisa, tira isso logo da minha boca, tá horrível, né? Começa a dar aquele faniquito. Aí, se ele já pensou lá fora que é caro, quando ele passou pela experiência da câmera intraoral, ferrou. É isso, ferrou. Onde é que eu vim parar? Como é que eu saio daqui? Sabe? Nossa, vai ser muito caro. E aí o avaliador leva ele para a sala administrativa, comercial lá. Quando você tira ele lá da câmera, que ele já tá no ferrou, e leva para a sala, já é o caminho da morte, né? Chega lá uma menina que eu não conheço, ela olha para ele e fala assim, gostou da doutora? O que você responde? Claro, adorei. Gostou da clínica? Adorei também. Então senta aqui, que não te contaram o que você veio fazer na minha sala. Aí todo mundo fala assim, né? Nem saber o preço, né? Não, aqui é a sala de comer o bolinho e tomar um café. Ela já pega uma fatia de bolo, gente, fubá, aquele bolo da avó. Já serve ali. Ela não pergunta se quer. Ela já pega o pratinho que ela deixou pronto, serve o bolinho com a xícara de café. Pode ser que tenha alguém que empurre, que não tome, pode. Normal. Tá? Não tem problema. A maioria come. Mas sempre tem um outro que a maioria come. Aí quando a pessoa começa a comer, aí ela fala, e também te mostrar o valor, claro. E aí ela pega lá e apresenta o valor. Então assim, o valor deles é um pouco acima da média das clínicas da região. Vamos pensar uns 20% acima, ok? Mas a pessoa estava pensando que ia ser quanto? Zona Sul, entendeu? E aí a hora que ela vê aquele valor, ela pergunta, Marcelo, é isso. Por quê? Eu fui agregando. Ah, mas meu paciente, bolo não vai funcionar, sacola não vai funcionar. Ok? Eu atendo um ortodontista aqui em São Paulo,
que ele tem um freezer da Häagen-Dazs na entrada da sala do comercial e ele entrega um Häagen-Dazs. Gente, se eu for gastar 20 mil no tratamento de orto com vocês, eu espero que tenha champanhe. Aí vocês vão falar, mas tem a ver com dentista? Não sei, se vocês fossem gastar 20 mil numa bolsa, o que você espera? Que tenha champanhe. Então você vai gastar 20 mil no dentista, você espera que tenha champanhe. Porque o problema não é o dentista ou a bolsa, são os 20 mil. Na cabeça da gente, se eu for gastar 20 mil, eu tenho que ser VIP. Eu tenho que receber um atendimento. Só que a gente quer vender tratamento de 20 mil com o mesmo banheiro, com o mesmo atendimento, com a mesma muvuca, com a mesma escovinha de dente de brinde. Não tem como. Então vocês mesmos vão perceber que até um determinado valor, vocês vendem. Que quando o orçamento passa daquilo, não mais. Por quê? Porque a experiência não comporta esse valor. Paciente, eu te adoro, mas se eu for gastar isso, eu quero champanhe. Entenderam? Tá? Então, uau na primeira consulta. E aí agora pensa no que eu contei pra vocês. Qual é o trabalho que vocês vão ter? Reunir equipe. Pensar junto. Deixar fazer. Depois de implantado, roda sozinho. Ah, mas eu já implantei brinde um monte de vezes na minha clínica, dá um mês ninguém sabe onde está mais. Entregou para um, não entregou para outro. Porque não participaram, porque não criaram. Quando a ideia é delas, e quando você arranca o uau e as pessoas ficam impressionadas, você quer fazer mais, porque é muito gostoso fazer. É uma delícia fazer. Entenderam? Então, para a gente encantar, são os 3 pilares do modelo Disney: show, equipe e processos. Tá? Se eu trabalho esses 3 pilares, eu tenho o encantamento. Vamos ver rapidinho cada um. Então, o primeiro pilar é show. Show é pensar no seu atendimento do começo ao fim. É a jornada do paciente. A jornada do paciente. Então, o primeiro contato que tem lá no WhatsApp, como é que a sua recepcionista responde? Pensa, como é que a gente pode responder para carregar o seu jeito de ser, para ser único, para explicar por que cobra consulta, para explicar por que não pode dizer o valor do tratamento, né? Vamos pensar, tá? Hoje, dependendo do modelo de captação de vocês, 60% do primeiro contrato acaba não agendando. Então a gente perde um volume enorme lá de pessoas que a gente poderia já estar aproveitando sem ter que fazer esforço para trazer outras pessoas. Entenderam? Então pensa lá, no seu pré-atendimento. Quando o paciente entra na sua sala para você passar o plano de tratamento, 40% da decisão de compra dele já está tomada. E foi tomada pelo pré-atendimento, pela primeira impressão, pela higiene, pela organização, pelo atendimento no WhatsApp, pela recepção. Tudo isso já vai fazer com que ele esteja 40% a mais disposto ou a menos. Ok? Então, o show é isso, eu pegar cada parte do atendimento. Como é que é a avaliação? Como é que eu faço uma avaliação show? O que eu tenho que fazer para o cliente sair da sala assim, ó, tomara que eu consiga pagar, porque se eu conseguir, eu quero fazer aqui. Entender? Se o cliente foi embora e não fechou, não foi show. O problema não é o cliente. Ah, mas é preço. Quando é preço, ele pergunta: consegue parcelar? Consegue dividir mais uma vez? Consegue? Porque ele quer fazer lá. Quando ele fala, vou pensar, não é preço. Ele fala, vou falar com o marido, com a esposa, não é preço. Não foi show. Não foi show a ponto de eu falar, quero fazer com você e quero fazer agora. Entenderam? Então eu vou pensar na pré-venda, eu vou pensar no momento da minha sala, eu vou pensar no atendimento. Porque às vezes você encanta, vende bem, mas aí no atendimento começa... Aí no meio do caminho ele já tá bravo com você, já não tem horário, já tá desmarcando, já desistiu, não usa mais, quer tirar. Então... Ai, como o cliente é difícil. Vocês veem a odontologia, né, gente?
Se vocês não mudarem essa experiência do cliente, ele não vai vir saltitando toda a consulta com você. É uma delícia ficar com aqueles arames na boca espetando a gente. Nossa, né? Por que eu não comprei antes? Então, assim, a gente precisa mudar a experiência. Tá? E o pós-venda, que é a última parte da experiência, tem que ser show. Não posso falar para o cliente, pronto, tá livre de mim, tiramos tudo da sua boca, agora você pode comer, pode ir embora, não vai me ver mais. Como assim? A última consulta tem que ser show. Então, falando em show, a gente conta uma história, que foi o que eu perguntei para vocês. O que seu paciente fala de vocês? Hoje é quarta, amanhã. Amanhã à noite eu vou fazer uma aula e aí as pessoas que estão em sala estão no grupo, né? E aí eu coloquei no grupo, são 500 pessoas no grupo. Aí eu coloquei no grupo, qual o seu diferencial? O que o paciente fala de vocês? Todo mundo escreveu atendimento. Não é possível que vocês só acham que vocês atendam bem. Atender bem é obrigação, gente. Isso não é diferencial, é obrigação. Você atende bem, ok. É o mínimo que eu posso esperar, que você me atenda bem. Mas e que mais? Sabe, se eu perguntasse pra você, por que eu deveria fazer o tratamento com você? Você vai falar porque eu vou te atender bem? Porque, assim, você tem que entender seu diferencial. Se não sabe, pergunta. Seus pacientes sabem. Pergunta pra eles. Tá? Mas é isso que você tem que falar para eles, o seu diferencial, é isso que tem que estar lá na sua rede social, é isso que vai definir o uniforme, a cor, o móvel, a história que você quer contar, tá? Olha aqui essa imagem, eu sei que vocês trocam, assim, falam muito comigo, mas o que vocês imaginam que seja isso aqui? Ótimo, se vocês não falarem, eu também vou falar. Um café. Um shopping, que mais? Café. Café, um hotel, uma clínica, sala VIP de aeroporto, todo mundo fala essa, e restaurante árabe. Sala VIP de aeroporto, restaurante árabe, todo mundo fala. Isso aqui é a recepção do hospital da Prevent Senior. Tá? Quem conhece Prevent Senior, ou pelo menos conhece a fama dela, sabe que é um atendimento de acesso, não é um atendimento de alto nível, nem de tecnologia, nem de luxo e tal. Por que eles criaram isso? Eu tirei essa foto, gente. Eu fui ler pro meu pai, tinha uma cirurgia de vesícula. Quando eu cheguei no hospital, em frente ao Hospital das Clínicas de São Paulo, quem conhece o centro de São Paulo, tá? Aí você entra e você dá com isso aqui. Eu acordei cedo para pegar isso aqui vazio no dia seguinte, porque eu vou tirar uma foto. Você dá de cara com isso. Então, o que isso quer dizer? O que isso conta de história? Sem você falar assim, aqui vai dar certo, não tem como dar errado. Imagina o centro cirúrgico. A hora que dá 3, 4 da tarde, eu não lembro, eles passam nos quartos chamando a gente, o acompanhante, para descer. Tem um pianista tocando aqui e passa um carrinho de chá. Você pode até não gostar de chá, mas quando vem no carrinho, não é? Então, eles estão contando uma história. Eles estão dizendo, esquece tudo que você já ouviu falar da Prevent. Nós agora somos isso. Entenderam? A gente conta história o tempo inteiro no nosso consultório. Eles entram na sua clínica e já contam uma história. E às vezes a história que você contou na recepção não foi das melhores. Tá? Então a gente tem que olhar. Não quer dizer que tem que ser luxo. Ok? Tirando o piano aqui, gente, tudo se encontra lá na Mobile, qualquer dessas lojas que vende. Não é luxo, é a história que eu quero contar. Tá? Vamos trazer para o nosso mundo. Clínica de ortodontia. Essa daqui a doutora me autoriza a mostrar para os que eu mostro sempre ela. Tá? Vou ficar aqui no meio. Clínica antes da reforma, clínica depois da reforma. A mesma clínica. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? Se você fosse um paciente passando aqui em frente a essa clínica, ou visse ela na internet, que cores são os móveis aqui dentro? Verde, azul. Alguém pensou em marrom? Marrom, né? Verde, azul, marrom. São as 3 cores que sempre falam. Então, mas por quê?
Porque é o que passa na cabeça da gente. Essa pista me leva a pensar num móvel marrom, escuro, aquela fórmica verde, aquelas coisas do tipo, certo? Como vai estar vestida a recepcionista aqui? Aquele jalequinho sem manga, com o dentinho bordado, não é? Quanto a mensalidade de horta aqui? 50, 80? Quantos anos tem o doutor ou a doutora? Sei. É doutor ou é doutora que atende aqui? Doutor, é um doutor que atende aqui. Aqui! Que cor são os móveis? Branco, clean, cinza, nude, todas essas coisas assim da moda, ok? Como é que é a recepcionista? Uniforme, maquiada. Doutora ou doutora? Aqui já é uma doutora, entendeu? Mas aqui já é uma doutora. Quanto a gente cobra aqui? 200, 250. Então, a gente já tem uma ideia de tecnologia, de profissional atualizado, de estética, de limpeza. O que isso quer dizer? Tá? Para um cliente novo, a embalagem é que define quanto você pode cobrar. Ok? Quando o seu cliente já é indicado, ele conta por outro, a mensalidade é tanto. Só que a pessoa chega, então contou que a sua mensalidade é 200. Aí você chega nessa clínica, o que você pensa? Tem alguma coisa errada? Entenderam? Então a gente, gostando ou não gostando, a embalagem define o nosso preço. Quando alguém me pergunta, os alunos, né, do MBA me perguntam assim, eu posso subir meu preço? Entende? Vamos ver como é que está a sua embalagem, né? Vamos ver o que você está oferecendo, como é que você vende, porque você sobe o preço, a recepcionista não sabe justificar lá na frente. Mas por que o doutor cobra consulta? Porque ele cobra. Mas por que esse valor? Porque é o valor. Não sei justificar. Ok? Às vezes nem vocês sabem, então a gente tem que colocar cuidado. Okay. Bom, então a gente falou de show. E aí, a gente tem que falar de equipe. Tá? O que é importante numa equipe? Primeiro, a gente entender que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Esqueça. Tá? Hoje a gente tem vários modelos de equipe. Tem equipe híbrida, tem equipe que trabalha online, e tem estagiário, tem um monte de modelo, mas equipe a gente tem que ter, independente do modelo. Tá? E o que é importante numa equipe? Então, a primeira coisa, responsabilidade, que é a habilidade de dar respostas. Mas como é que eu acho pessoas responsáveis? Você desenvolve as pessoas. Você acha pessoas que caibam na sua cultura. Então, a minha cultura é de delicadeza, preciso trazer pessoas delicadas. A minha cultura é de agilidade, preciso trazer pessoas ágeis. A minha cultura é de tecnologia, preciso trazer pessoas tecnológicas. O resto a gente desenvolve. Tá? Então, eu preciso desenvolver a habilidade de dar respostas. Quando a pessoa for na sua sala e falar, doutor, tem uma pessoa pedindo um encaixe, eu não sei onde é que eu ponho na agenda, vem aquela vontade que você fala, deixa eu ver a agenda. Põe aqui. Né? Porque assim, a gente tem aquela coisa de super-herói, você sabe tudo, você sabe responder tudo, você resolve tudo. Né? Quando a pessoa vier com a agenda, você fala assim, me dá 2 sugestões onde você colocaria. Pensei em pôr aqui, pensei em pôr aqui. Essa aqui é a melhor. Isso é desenvolver responsabilidade na equipe. O fulano tá lá fora, tá reclamando, tá. Qual é a sua sugestão? O que você pensou em fazer? Antes de você dar a resposta, você leva a pessoa a pensar, tá? Disponibilidade. Eu tenho que contratar a pessoa disponível. Não, você vai treiná-la a ter foco no cliente. Foco no cliente. Se a gente tem uma cirurgia amanhã, tá horário, tem que estar pronto meia hora antes. Mas depois da manhã não tem cirurgia? Não precisa estar meia hora antes. Foco no cliente, não foco em você. Gente, eu dou treinamento para recepcionista há 20 anos. O primeiro treinamento que eu comecei na área foi de recepcionista. Né?
Assim, o que eu mais vejo é isso. O foco delas não está no cliente, está em você. O que o doutor vai falar? O que o doutor vai pensar? Não posso errar que o doutor vai brigar comigo. É totalmente em você, não é no cliente. Então a gente desenvolve a equipe para ter foco no cliente. Comprometimento. A gente compromete com o resultado. Elas têm que saber o que a gente está buscando. Tem que saber se a gente está buscando diminuir falta, se a gente está buscando aumentar o número de pacientes, se está buscando indicação. Compromete. Faz junto, faz junto. Sabe, não adianta chegar e dar um script, desenvolve junto. Vai lá, pergunta se deu certo. Pergunta, pede ideia de como podia melhorar. Faz reuniões com o seu comprometimento. É assim que a gente compromete aqui. Tá? E prazer em cantar. Deixa ela dar o presente. Deixa ela receber o parabéns. Deixa ela se sentir poderosa. Deixa a pessoa ter vontade de tirar foto com ela. Com eles, com o outro doutor, com a equipe, com todo mundo. Ok? E pra gente fazer isso, você precisa desenvolver uma liderança treinadora, que é isso que eu falei. Ao invés de ser esse super-herói que responde tudo, você vai se livrar da doutor dependência. Ok? Isso é um tema que eu tenho batido muito, eu tenho feito muita aula sobre isso. Se livrar da doutor dependência. A pessoa te manda uma mensagem, você resolver as coisas, você vai lá e resolve, firmeia doutor dependência. Ela manda a mensagem, você pergunta de volta. Entenderam? Você vai ver que daqui a pouquinho não precisa mais de você. E isso dói, porque a gente gosta que precise da gente. Tá? Mas vai precisar de você para outros níveis. Não mais para as coisas do dia a dia. Tá? E aí, falando em processos, essa é uma pesquisa do Disney Institute que diz assim, olha, 68% dos pacientes deixam de comprar por causa do atendimento de todo mundo, tá? Ah, mas Disney, né, gente? E o nosso mundo? Tá, reclame aqui. Eu entrei em contato com eles, eu pedi a pesquisa deles só da área da saúde, tá? No Reclame Aqui, 78% das reclamações sobre clínicas médicas e odontológicas é em relação ao atendimento e não ao resultado. Entender? Então, se a pessoa foi até sua clínica e não fechou o tratamento, 68% foi por causa do atendimento. Se a pessoa fez tratamento com você e não voltou, atendimento. Se a pessoa achou caro, atendimento. Se a gente melhora a experiência do paciente, a gente resolve todos os problemas que a gente tem dentro da clínica. A gente fica procurando fora, tá dentro. Olha a quantidade de pessoas que passam lá dentro. Se essas pessoas fossem estimuladas a indicar, se cada um do seu paciente trouxesse mais um, é muito pouco, gente, trazer só mais uma pessoa. Cada um deles consegue fazer isso. Se eles voltassem mais vezes, se eles fechassem o tratamento mais alto, você não precisava fazer mais nada. E, por último, os 110%. O que é isso? A Disney diz assim, olha, quando a gente contrata um funcionário, a gente paga 100% do salário, não é? É ou não? Vocês costumam pagar 100% do salário? Isso, 100% do salário, isso. E aí, ele tem que nos entregar 100% do serviço, não é? Essa parte vocês não foram tão fortes assim. Tem, né? Tem. Teria, isso, tem que entregar, tá? Então, a gente não premia porque a pessoa chegou no horário, porque isso faz parte do 100% do salário. A gente não premia porque a pessoa usou uniforme, porque a pessoa fez o atendimento, porque a pessoa cadastrou. Isso faz parte do 100% do trabalho. Mas a gente tem que premiar os 110%, que é o que vai além. Então não é função dela vender, não é função dela pedir indicação, né? Não é função dela estar preocupada de você estar cobrando barato. Como eu vejo, elas falam para mim, ai, o doutor cobra tão barato, eu tenho vontade de cobrar mais caro. Ok? Então, eu tenho que aprender a premiar conforme eu crio as metas, e não só meta de venda, gente. Porque clínica que só cria meta de faturamento e de venda, o que acontece com o atendimento? Certo? Então, eu preciso criar meta, eu preciso colocá-las juntas e eu preciso aprender a premiar. Tá bom?
Aqui eu peguei, só para dar um exemplo para vocês, de 2 alunos meus, falando disso, de envolver a equipe. Então, ó, prof, nesse mês, minha recepção começou a pedir as indicações. Então, envolveu, né, e gerou a primeira ação. A ação era pedir indicação, que é uma coisa que vocês podem fazer já hoje, não precisa nem ser amanhã. A sua recepcionista, cada pessoa que sair da sala, ela fala, tá tudo bem, tá gostando do tratamento, posso te mandar um cartãozinho virtual no seu WhatsApp? Indica a gente, passa com os amigos, vai no grupo da família, tá? De cada 10, 2 vão fazer? Mas são 2, tá? Foi isso que ele pediu. Então, ó, foram 9 pessoas só que ele conseguiu da indicação ali, mas era a primeira semana de ação também, né? Foram 9 pessoas a mais, o que gerou um faturamento de um pouco mais de 40 mil com essas 9 pessoas. Todo mundo feliz por aqui com a meta batida. Só isso. Só pedir uma indicação na recepção, tá? A mesma ação, outro aluno, ó, que dá pra ver que é do Sul. Aquilo de tu perguntar para os pacientes se eles tinham alguém para indicar, acabou dando muito certo, tá? Vieram 6 pacientes no evento, eles estavam fazendo um evento de odontologia. E 5 fecharam no mesmo dia. Esse outro ainda estamos trabalhando. Então elas conseguiram trazer 6 pessoas para o dia do evento, pedindo indicação para quem já estava em tratamento na clínica. Olha o poder da sua equipe. E quando a gente empodera a equipe, isso aqui tudo foi feito por equipe. É só exemplo para vocês verem. Aqui elas criaram esses brinquinhos, imprimem na impressora da clínica, fotinho, coloca os 2 brinquinhos, põe no saquinho e entrega como presente de primeira vez. Aqui ela fez um agradecimento por indicação, porque a pessoa indicou um paciente, ela fez agradecimento e colocou um bombom dentro, tem um ouro branco aqui. E aqui elas compraram essa caixinha na internet, que é ter você como paciente é um grande, e quando abre elas põem um prestígio dentro. Elas adoram me entregar, adoram ver quando a pessoa abre e fala, nossa, tá? Quando a pessoa pega ali com o nominho dela, quando a pessoa feito pela equipe, você não tem que ficar correndo atrás, se entregou, se não entregou, tá? Aqui nessa clínica, eles resolveram cantar parabéns com um cupcake, não dá pra ver, quando é a semana do aniversário da pessoa. Então a pessoa sai da sala clínica e elas vêm com o bolinho cantando parabéns. No Insta dessa clínica tem um monte de foto, de vídeo. E aí as pessoas começam, meu aniversário é não sei quando, o do meu filho, o bolo que eu mais gosto é de chocolate. Ok, tá? Ali em cima elas fizeram um correio elegante durante o mês de junho, na festa junina. Aqui elas colocaram um potinho cheio de mensagem, cada paciente que entra tira uma mensagenzinha. Sabe o paciente que está meio ansioso, aquele paciente que é bravo, aquele paciente que é chato? Se ele vai reclamar, ele acabou de tirar uma mensagem falando da importância da paciência, de tratar o outro com respeito, o que vai acontecer? Então, para a gente encerrar, tem um texto do Walt Disney, é um trecho de uma carta dele que ele fala. E assim, depois de muito esperar, um dia como outro qualquer, eu decidi triunfar. Eu escolhi. Não foi ninguém que veio e falou, agora é sua hora. Eu decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesma buscá-las. Eu decidi não esperar que alguém venha e falar, quer fazer isso? Quer fazer aquilo? Eu decidi que eu quero tal agenda, eu quero tal valor, eu quero tal faturamento, eu quero tal equipe, eu quero trabalhar tanto, eu quero atender essa especialidade. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Vocês resolveram ser empreendedores, vocês acham que vocês não vão ter problema? Vocês são dentistas e empreendedores. Gente, problema vem junto. Então assim, se toda vez que tiver um problema, você desanimar, estressar, ficar sem energia, esquece, você escolheu a pessoa errada. Você escolheu lidar com o problema. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. E decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Então, se eu estou levantando de manhã para ir para o meu consultório, carregando peso, pensando, eu tenho que estar lá de novo, um doutor outro dia me falou, uma aluna, quando eu ouço a musiquinha do Fantástico no domingo, já me dá um desespero. Vocês não são semi-clínicos, não é possível. Vocês passam por isso. Sabe, quando ouve a música, a gente está pensando, amanhã
é dia de consultório. E não, amanhã eu vou pro meu consultório. Aquele que eu criei, aquele que eu montei, que eu fui lá, comprei a cadeira, o meu instrumental, aquele negocinho cor-de-rosa lindo, do jeito que eu gosto, não é possível que domingo me dê uma aflição de segunda. Tem alguma coisa errada. Onde é que a gente perdeu o caminho? Naquele dia eu descobri que meu único rival não era mais do que as minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e a melhor forma de superá-las. Meu rival não é a clínica que abriu de frente, não é o colega que anuncia muito, tá? Meu rival é minha vergonha, meu medo, meu cansaço, minha falta de paciência, aquela coisa de já não aguento começar de novo, não suporto mais isso, melhor ficar sozinha, fica com essa aí mesmo, ruim com ela, pior sem ela. Esse é meu rival. Naquele dia eu aprendi que os sonhos existem somente para tornarem-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Agora, simplesmente durmo para sonhar. Então eu espero que o pozinho mágico tenha contagiado vocês e que vocês possam sair daqui na certeza que vocês têm um castelo encantado e que ele pode e tem que ser o melhor lugar do mundo. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha gostado deste episódio. Para participar do sorteio e concorrer a um super voucher no valor de R$300 em produtos Morelli, basta ler o QR Code que está na tela ou ir até o Instagram da Morelli, seguir a página, participar do canal Morelli News, curtir o post do palestrante de hoje e nos comentários digitar bandeira do Brasil mais hashtag Maratona Morelli. E lembre-se, quando mais compartilhar e comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será amanhã, então fique ligado e até o próximo episódio.